Meu filho se casou e não me convidou. Descobri tudo pelas fotos, com 200 convidados sorrindo. Sou Marta, 68 anos, viúva, mas ele esqueceu quem sempre pagou a festa. A vida inteira, meu mundo girou em torno de Ricardo. Desde que o pai dele, o meu Adolfo, se foi há mais de 20 anos, deixando um buraco no peito e uma pequena loja de materiais de construção para tocar, cada parafuso que vendi, cada saco de cimento que negociei, foi pensando no futuro daquele menino. Eu não entendia nada de viga e argamassa, mas aprendi. Aprendi na marra, com calo nas mãos e o luto na alma, porque o meu filho precisava de mim. E eu me tornei a rocha dele. Aniversário sem pai? A mãe fazia a festa em dobro. Jogo de futebol da escola? Eu estava lá na arquibancada, gritando mais que todo mundo, mesmo que chegasse em casa e caísse na cama com os pés doendo de passar o dia em pé na loja. Ele cresceu um bom rapaz, estudioso, educado, o tipo de filho que toda mãe exibe com orgulho. Se formou em engenharia, um diploma que custou cada centavo do meu suor, e eu nunca joguei isso na cara dele. Pelo contrário, era o meu maior troféu. Quando ele começou a namorar Letícia, eu me esforcei para gostar da moça. Ela era diferente, moderna, como dizem. Olhava para a minha casa, para os meus móveis antigos de madeira maciça, com um sorrisinho de canto, como se estivesse visitando um museu. As conversas eram sempre curtas, e ela passava a maior parte do tempo olhando o celular. Ricardo dizia que era o jeito dela, que ela era mais reservada. E eu, boba, acreditei. Queria tanto ver meu filho feliz que pintei a nora com as cores que eu queria ver, não com as que ela realmente tinha. O sonho da minha vida era o casamento dele. Não por mim, mas por ele, pelo Adolfo. Eu imaginava a cena 1000 vezes. Eu entrando na igreja com ele, ajeitando a gravata dele, vendo nos olhos dele a felicidade de construir uma nova família. Guardei dinheiro por 30 anos para isso. Não era uma fortuna, mas era um dinheiro suado, sagrado. Uma poupança que eu chamei de futuro do Ricardo. Era para a festa de casamento, para a entrada de um apartamento, para o que ele precisasse para começar a vida a dois com o pé direito. Eu só queria ter o direito de participar, de abençoar, de chorar de alegria no primeiro banco da igreja. Um dia, ele me ligou. A voz estava estranha, apressada. Mãe, eu e a Lê vamos casar. Meu coração deu um pulo, minhas mãos suaram. Que notícia maravilhosa, meu filho. Quando? Onde? Já temos que ver o salão, o buffet, a sua roupa. Eu já estava com a minha agenda mental a todo vapor. Ele me cortou. Então, mãe, a gente decidiu fazer uma coisa bem simples, só no civil. Sabe como é? Estamos juntando dinheiro para o nosso apartamento, não queremos festa. Aquilo caiu como uma pedra no meu estômago. Um casamento sem festa, sem família. Mas, meu filho, e o dinheiro que eu guardei é para isso, para vocês terem a festa que merecem. Ele hesitou do outro lado da linha. Não, mãe, de jeito nenhum. A gente não quer dar esse trabalho para a senhora. Vai ser só a gente e as testemunhas. Coisa rápida, só para assinar o papel. Depois, a gente marca um almoço, só nós 3 para comemorar. Eu engoli em seco. Discutir para quê? Se eles decidiram assim, quem era eu para me meter? A tristeza foi imensa, uma decepção que me roubou o sono por algumas noites, mas eu me conformei. O importante era a felicidade dele. Eu disse que entendia, que respeitava a decisão e que estaria esperando por eles para o tal almoço. Um almoço que nunca aconteceu. A descoberta veio numa terça-feira chuvosa, umas 3 semanas depois daquele telefonema. Eu estava no Facebook, vendo as fotos dos netos de uma amiga, quando uma notificação apareceu. Uma prima distante que eu mal via tinha me marcado em um álbum de fotos. O título era O Casamento Perfeito de Ricardo em Letícia. Meu dedo tremeu ao clicar. A primeira foto era deles, no altar. Um altar coberto de lírios brancos, numa igreja que parecia uma catedral. Ricardo num terno que parecia ter sido feito sob medida, com um sorriso que rasgava o rosto. E Letícia? Ela estava deslumbrante, num vestido de noiva que parecia de princesa, com uma cauda que se espalhava pelo tapete vermelho. A foto seguinte era de um salão de festas luxuoso. Mesas postas com toalhas de linho, arranjos de flores que subiam até o teto, um palco com uma banda tocando. E gente.
Muita gente. Eu passei as fotos uma por uma, com a mão na boca, sentindo o ar me faltar. 200 convidados, eu contei por alto. Tios, primos, amigos da faculdade dele, colegas de trabalho dela, os pais dela abraçando os dois, todos sorrindo, brindando com taças de champanhe. Em cada foto, uma facada diferente no meu peito. Eu via a alegria, a celebração, a união de duas famílias. Só que a minha família, que era só eu, não estava lá. Eu tinha sido apagada da história do dia mais importante da vida do meu único filho. A desculpa do só no civil, do sem festa, ecoava na minha cabeça como a pior das mentiras, uma zombaria cruel. Cada sorriso naquelas fotos parecia rir da minha cara. A mãe, a boba, a que foi deixada de fora. O choro veio de repente, um soluço rasgado que saiu do fundo da alma. Chorei por dias. Chorei até minha cabeça doer, até meus olhos incharem e eu não ter mais forças para levantar da cama. A dor da mentira era 1000 vezes pior que a da exclusão. Ele não teve a coragem de me dizer que eu não era bem-vinda. Ele preferiu me enganar, me tratar como uma idiota, como um estorvo que precisava ser contornado. O que eu tinha feito para merecer aquilo? Onde foi que eu errei? Essas perguntas me assombravam, transformando minha casa, antes um lar de boas memórias, numa prisão de silêncio e dor. Eu liguei para ele. 1, 2, 10 vezes. Ele não atendeu. Mandei mensagens. Nenhuma resposta. Ele simplesmente me cortou da vida dele depois de ter me apunhalado pelas costas. Os meses seguintes foram um borrão de tristeza. A loja, que sempre foi meu refúgio, perdeu a graça. O cheiro de cimento, que antes me lembrava da minha força, agora parecia o pó cinzento da minha alegria. Mas o tempo, como se diz, é um remédio amargo. A dor aguda foi se transformando numa cicatriz. E com a cicatriz veio uma frieza que eu não conhecia em mim. A mágoa deu lugar a uma clareza cortante. Eu parei de chorar e comecei a pensar. Fui ao banco, pedi um extrato daquela conta especial, a Futuro do Ricardo. O dinheiro estava todo lá, intocado, rendendo juros sobre juros, uma quantia considerável que eu juntei com o trabalho de uma vida. Olhar para aqueles números me deu uma sensação estranha. Não era alegria, mas era força. Era a prova material do meu amor e do meu sacrifício. Um amor que meu filho tinha jogado no lixo. Naquele momento, eu decidi que aquele dinheiro não era mais dele. Era meu. Era a minha indenização pela humilhação. 6 meses se passaram. 6 meses de um silêncio absoluto. Eu já tinha me acostumado com a ausência, com a nova e dura realidade de que eu estava, de fato, sozinha. Até que, numa quinta-feira à noite, o telefone tocou. O nome dele brilhou na tela. Meu coração deu um tropeço, uma mistura de raiva e uma teimosa esperança que se recusava a morrer. Respirei fundo e atendi, com a voz mais neutra que consegui encontrar. Mãe? Oi, sou eu. A voz dele era alegre, cheia de uma intimidade que ele não tinha mais o direito de ter. Ele falou sobre o trabalho, sobre o tempo, enchendo o silêncio com banalidades, e eu respondia com monossílabos. Sim, não, entendi. Ele pareceu não notar, ou não se importar. E então veio a bomba. Mãe, eu tenho uma notícia maravilhosa para te dar. A senhora vai ser avó. A Lê está grávida. Por um instante, o gelo no meu coração derreteu. Um neto, um pedacinho de mim, do meu Adolfo. A emoção me subiu à garganta, mas eu a engoli de volta. Lembrei das fotos, da mentira, do abandono. A alegria dele soava oca, calculada. E eu sabia que aquela ligação não era sobre o bebê. Era sobre o que vinha depois. Ele continuou, a voz cheia de uma falsa empolgação. A gente está tão feliz, mãe. E já estamos vendo um apartamento maior, sabe? Para criar nosso filho com conforto. Achamos um lugar perfeito, mas a entrada é um pouco alta. Ele fez uma pausa dramática. Eu esperei, em silêncio, segurando o telefone com força. Eu sabia o que estava vindo. Então, eu queria saber, a senhora pode emprestar pra gente R$150 mil para a entrada do apartamento? O silêncio que se seguiu foi pesado, denso. Eu podia ouvir a respiração dele,
ansiosa, do outro lado da linha. Olhei em volta, para a minha sala, para as fotos do meu falecido marido na estante, para a vida que eu construí sozinha, tijolo por tijolo. Pensei no casamento de princesa, nos 200 convidados, na minha ausência. Pensei no dinheiro que juntei com tanto amor, o dinheiro que deveria ter selado a minha participação naquele dia. Uma calma fria tomou conta de mim. A estrategista silenciosa, nascida da dor, estava pronta. Respirei fundo, deixando o ar encher meus pulmões e firmar a minha voz. A resposta saiu clara, sem um pingo de hesitação, cada palavra pesada com 6 meses de dor e dignidade redescoberta. Filho, esse dinheiro era para um casamento que eu fosse convidada, então... O silêncio do outro lado da linha era tão denso que eu podia jurar que ouvia os pensamentos do meu filho se chocando uns contra os outros. Aquele então, que eu deixei no ar, pairava entre nós, carregado com o peso de 6 meses de dor e uma vida inteira de dedicação. Finalmente, ele gaguejou. A voz antes tão cheia de si, agora era um fio fraco e confuso. Mãe, o que a senhora quer dizer com isso? Eu não estou entendendo. Não está, Ricardo, respondi. E pela primeira vez em muito tempo, minha voz soou como a da mulher que negociava com fornecedores durões e erguia uma loja sozinha, não a da mãe que perdoava tudo. Acho que está bem claro. O dinheiro que guardei com tanto sacrifício tinha um propósito, uma celebração. Era o dinheiro da família, da união. Como não fui convidada para a festa da união, o propósito do dinheiro se perdeu junto com o convite. Ele tentou argumentar, a voz subindo de tom, misturando desespero com uma pitada de indignação, como se ele fosse a vítima. Mas, mãe, é para o seu neto, é para a família. A senhora vai deixar seu neto sem um teto seguro por causa de uma besteira? Um mal-entendido? Mal-entendido, repeti, e um riso seco, sem alegria, escapou dos meus lábios. 200 fotos no Facebook não me pareceram um mal-entendido, Ricardo. Pareceu uma escolha muito bem feita. E sobre o seu filho, ele terá o teto que o pai dele puder pagar. Meu dinheiro não vai mobiliar uma vida da qual eu fui excluída. Agora, se me der licença, tenho coisas a fazer. Passar bem. E antes que ele pudesse soltar mais uma sílaba, eu desliguei. O ato de apertar o botão vermelho no celular foi uma das coisas mais difíceis e, ao mesmo tempo, mais libertadoras que já fiz. Naquela noite, pela primeira vez em 6 meses, eu dormi sem o peso do mundo nas costas. O peso tinha mudado de endereço. No dia seguinte, acordei com uma clareza que não sentia há anos. A tristeza tinha dado lugar a uma curiosidade fria. Que vida era essa que meu filho e minha nora estavam construindo, tão grandiosa que a própria mãe não cabia nela? A menção do apartamento perfeito não me saía da cabeça. Liguei o velho computador que ficava no escritório da loja. Minhas mãos, acostumadas a manusear notas fiscais e canetas, agora se moviam desajeitadas sobre o teclado. Joguei o nome de Letícia nas redes sociais. O perfil dela era aberto, um palco digital para uma vida de luxo e aparências. E lá estava, num post de 2 semanas atrás, a foto da fachada de um prédio espelhado, novíssimo, com a legenda: contando os dias para chamar esse lugar de lar. O nome do condomínio, Residencial Vista Magnífica, era tão pretensioso quanto a foto. Anotei o nome e o endereço. O próximo passo foi natural para mim. Por mais de 30 anos, minha agenda de contatos não era apenas uma lista de clientes. Era um mapa de relacionamentos construídos na base da confiança e do bom serviço. Procurei pelo nome de Armando, um corretor de imóveis que comprava material na minha loja desde que era um rapazinho começando na profissão. Seu Armando! Falei ao telefone com a cordialidade de sempre. É a Marta da Constrói Tudo. Tudo em paz, meu amigo? Depois dos cumprimentos de praxe, fui direta ao ponto. Armando, preciso de uma informação, coisa rápida. Você conhece o Residencial Vista Magnífica, ali no bairro dos Jardins? Do outro lado, ouvi um assobio. Dona Marta, a senhora está pensando em se mudar para o Olimpo e não me avisou? Aquele prédio é o que há de mais luxuoso na cidade. Apartamentos de 200 metros quadrados, 4 suítes, varanda gourmet com vista panorâmica,
5 vagas na garagem. A nata da sociedade está comprando lá. A entrada de um imóvel daqueles não sai por menos de 300 mil reais, fora o financiamento que é para poucos. Cada palavra dele era um prego no caixão da mentira do meu filho. Não era sobre um teto seguro para o bebê. Era sobre status. Era sobre ostentar um padrão de vida que eles não podiam bancar. Agradeci ao Armando, desliguei o telefone e senti uma onda de náusea. O pedido de 150 mil reais não era para a entrada inteira. Era a parte que faltava para eles conseguirem o empréstimo, a peça que completava a farsa. E eu era a trouxa designada para fornecer essa peça. Sentada ali, na cadeira de couro gasta do meu escritório, cercada pelo cheiro de poeira de cimento e madeira, comecei a rebobinar a fita da minha vida. Lembrei-me de inúmeras pequenas humilhações, comentários disfarçados de piada que, na época, eu deixei passar para não criar conflito. Lembrei da vez em que Letícia olhou para o meu carro, um modelo popular de 10 anos de uso, mas impecavelmente conservado, e disse: "Nossa, sogrinha, a senhora é corajosa de ainda dirigir essa relíquia. Não tem medo que ele te deixe na mão?" Ou da vez em que Ricardo, ao me ver chegar para um almoço de domingo com meu famoso empadão, falou rindo para os amigos dela: "A especialidade da minha mãe é comida de substância. Ela não é muito da onda gourmet." Eles me pintaram, para si mesmos e para o mundo deles, como uma velhinha simples, uma comerciante de bairro que parou no tempo. Uma figura folclórica, boa para fazer um empadão, mas que não combinava com a decoração de um casamento de luxo ou com a fachada de um prédio magnífico. Eles me subestimaram de todas as formas possíveis. Viram a dona de loja, mas nunca a empresária. Viram a mãe que servia o prato na mesa, mas nunca a mulher que calculava margens de lucro, negociava com atravessadores, que sabia a diferença entre uma viga de aço e uma de concreto armado e que entendia mais de fundações do que muito engenheiro recém-formado. O meu mundo para eles era pequeno, empoeirado e ultrapassado. Eles nunca perguntaram sobre os desafios de manter um negócio funcionando por décadas, através de crises econômicas e planos de governo malucos. Nunca se interessaram em saber como eu transformei a pequena loja do pai dele em um negócio sólido e respeitado na região. Para eles, a loja era apenas o caixa eletrônico, do qual o dinheiro saía. Essa percepção externa deles contrastava violentamente com a minha realidade interna. Naquela mesma tarde, um engenheiro, o Dr. Arruda, um cliente antigo que estava construindo um prédio comercial de 10 andares, veio pessoalmente à loja. Ele abriu uma planta enorme sobre o meu balcão e apontou para uma seção. "Dona Marta, estou com uma dúvida aqui." O calculista especificou o concreto FCK 30, mas o terreno é um pouco instável. "O que a senhora acha?" "A sua experiência vale ouro." Eu peguei meus óculos, analisei a planta e a sondagem do solo que ele me mostrou. "Doutor Arruda, o de 30 vai aguentar, a norma permite. Mas se fosse meu, eu não arriscaria. Com essa variação de umidade do solo, eu usaria o FCK 35 com aditivo impermeabilizante. Vai te custar 10% a mais no concreto da fundação, mas vai te economizar 50% em dor de cabeça com infiltração daqui a 5 anos. Água e fundação, o senhor sabe, não brincam em serviço." Ele me olhou, sorriu e bateu a mão no balcão. "Eu sabia que devia vir aqui. A senhora é uma lenda. Pode mandar o orçamento do FCK 35. Quando ele saiu, eu me encostei no balcão e respirei fundo. Uma lenda. Era assim que meus clientes me viam. Uma especialista. E em casa, para meu próprio filho, eu era a coitadinha que precisava de ajuda para entender as modernidades do mundo. A ironia era tão amarga que quase me fez engasgar. Eles não me excluíram por vergonha. Eles me excluíram porque a minha existência, a minha simplicidade honesta e trabalhadora, era um espelho que refletia a futilidade e a mentira da vida que eles queriam construir. Era mais fácil me apagar da foto do que encarar o contraste. A raiva inicial, a dor da traição, começaram a se transformar em algo novo. Uma força fria, calculista. A ficha tinha caído de uma vez por todas. Meu filho não era mais meu menino. Era um homem feito, moldado pela esposa e pela ambição desmedida. E eu não era mais apenas a mãe dele. Eu era Marta,
uma mulher de 68 anos com um negócio para tocar e um futuro para proteger. O futuro dele eu decidi ali, ele que construísse. O meu eu começaria a desenhar agora. O plano começou a tomar forma na minha mente, não como uma vingança, mas como um ato de justiça própria, de autoafirmação. O dinheiro da conta futuro do Ricardo seria a fundação do meu novo projeto. Mas qual? Comprar um apartamento para mim, viajar pelo mundo, simplesmente viver de renda? Tudo isso parecia bom, mas pequeno. Eu precisava de algo que fizesse barulho, algo que mostrasse, não apenas para eles, mas para mim mesma, o tamanho do meu verdadeiro poder. A ideia veio como um relâmpago, inspirada pela conversa com o Dr. Arruda. A loja. A minha constrói tudo. Ela era sólida, respeitada, mas eu a mantive pequena por todos esses anos, com medo de arriscar, sempre pensando em guardar dinheiro para a segurança do Ricardo. Agora, essa amarra não existia mais. E se eu usasse aquele dinheiro para expandir, para modernizar, para transformar a lojinha de bairro da Dona Marta em um centro de distribuição de materiais de construção competitivo e arrojado? Peguei o telefone novamente, mas desta vez não foi para um corretor de imóveis. Foi para a pessoa em quem eu mais confiava no mundo dos negócios. Meu contador, seu antenor, um homem de 70 e poucos anos, com uma mente mais afiada que qualquer jovem programador. Antenor é a Marta. Preciso de um favor. Você pode preparar para mim um levantamento completo da saúde financeira da loja dos últimos 10 anos? E um estudo de viabilidade para uma expansão? Quero saber o que seria necessário para a gente dobrar de tamanho em 2 anos. Do outro lado da linha, o silêncio foi de pura surpresa, mas logo substituído por uma risada animada. Marta, eu esperei você me fazer essa pergunta por 20 anos. Sabia que essa empresária de mão cheia estava aí, escondida debaixo da mãe coruja. Deixa comigo. Você vai ter o melhor estudo de viabilidade que o meu escritório já produziu. Desliguei o telefone com um sorriso nos lábios. Um sorriso de verdade. O primeiro em muitos meses. O plano estava em movimento. Eu ia construir um império. Não por vingança, mas porque eu podia. Porque eu merecia. E porque, no fundo, construir sempre foi a minha especialidade. Que meu filho e minha nora corressem atrás do Vista Magnífica. Eu estava prestes a construir a minha própria vista. E do meu prédio, eu veria muito mais longe do que eles jamais poderiam sonhar. A primeira reunião com o arquiteto para o projeto de expansão já estava mentalmente agendada. Eles queriam um apartamento? Eu ia construir um legado. Os primeiros movimentos foram silenciosos, quase invisíveis para o mundo exterior. Comecei pelo dinheiro. Fui ao banco na segunda-feira seguinte àquela ligação e, com uma assinatura firme, solicitei a liquidação total do investimento futuro do Ricardo. O gerente, um rapaz que me conhecia desde criança quando vinha à loja com o pai, me olhou surpreso. Certeza, Dona Marta? É um ótimo fundo, rendendo bem. Eu sorri, um sorriso que não chegava aos olhos. Tenho certeza, meu filho. O futuro mudou de dono. O dinheiro foi transferido para a conta da empresa, um volume de capital que a Constrói Tudo nunca tinha visto. Não houve comemoração, apenas a sensação sólida de ter as ferramentas certas nas mãos. Meu primeiro telefonema foi para o seu antenor, o contador. O segundo, para um arquiteto que era cliente antigo, especializado em projetos comerciais. Marquei reuniões separadas, na minha pequena sala nos fundos da loja. Para eles, eu não apresentei uma história de dor, mas um plano de negócios. Mostrei os números, a reputação da loja, o potencial inexplorado. Queria transformar o depósito dos fundos em um showroom e o terreno baldio ao lado, que eu namorava há anos, em um galpão de logística para vendas no atacado. Eles viram a lógica, a viabilidade e a faísca nos meus olhos. Em uma semana, eu tinha um estudo de viabilidade preliminar e os primeiros esboços de um projeto ambicioso. Enquanto os planos maiores se desenhavam no papel, comecei a agir no dia a dia da loja. O velho balcão de madeira maciça, lixado por décadas de braços apoiados e mãos pagando contas, continuava lá, um símbolo da nossa história. Mas ao lado dele, instalei um computador moderno, com um sistema de gestão de estoque que eu mesma passei as noites aprendendo a usar, com a ajuda de tutoriais na internet.
Os funcionários, acostumados com as cadernetas de anotações, estranharam no início, mas logo viram a agilidade que ganhamos. Cada parafuso que saía, cada lata de tinta, agora era registrado com um clique. A mudança foi como trocar um motor de Fusca por um de caminhonete. O barulho era o mesmo, mas a força era outra. Comecei a ligar para fornecedores, os mesmos que negociavam comigo há 30 anos. Seu Almeida, é a Marta. Estou planejando uma compra grande para o próximo trimestre. O que o senhor consegue fazer no preço do cimento se eu triplicar o meu pedido usual? A conversa mudou. Eu não era mais a que pedia prazo, era a que oferecia volume. Nesse meio tempo, como eu esperava, meu filho e minha nora voltaram ao ataque. Ricardo ligou primeiro, a voz pingando uma raiva mal disfarçada. Mãe, eu não acredito que a senhora desligou na minha cara. O que deu na senhora? 150 mil. A senhora sabe o que é isso? Estamos prestes a perder o apartamento dos nossos sonhos por causa de um capricho seu. Eu ouvia em silêncio, deixando que ele esvaziasse seu cartucho de acusações. Quando ele parou para respirar, respondi com uma calma que o desarmou. Ricardo, não é um capricho. É uma decisão de negócios. Meu dinheiro agora tem outro destino. Sinto muito pelo apartamento de vocês, mas como engenheiro, você sabe que cada um deve construir dentro do seu próprio orçamento. Tenha um bom dia. E desliguei. No dia seguinte, a abordagem mudou. Mensagens de Letícia começaram a pipocar no meu WhatsApp, ilustradas com emojis de coração e anjinhos. Sogrinha querida, o Rick me contou da conversa de vocês. Fiquei com o coração partido. Acho que houve um grande mal-entendido sobre o casamento. A gente te ama tanto. Pense no seu netinho, crescendo num lugar apertado. A senhora, com o seu coração enorme, não vai deixar isso acontecer, vai? Estamos tão preocupados com a senhora, trabalhando tanto nessa idade. Isso não faz bem. Eu lia cada palavra, via a manipulação barata por trás da falsa doçura e simplesmente não respondia. O silêncio é a resposta mais alta para quem espera uma briga. Eles estavam acostumados com a mãe e a sogra emotiva, que cedia depois de um pouco de drama. Eles não sabiam o que fazer com a empresária indiferente. A confusão deles era quase palpável, e eu sabia que isso os estava corroendo por dentro. Com o estudo completo do seu antenor em mãos, confirmei o que minha intuição já dizia. O potencial era gigantesco. O nome Constrói Tudo era sinônimo de confiança na cidade. A única coisa que faltava era escala, e para isso eu precisava do terreno ao lado. Era um lote grande, pertencente ao seu Ramiro, um amigo querido do meu falecido Adolfo. Ele tinha se mudado para o interior há anos e, apesar de muitas ofertas, nunca quis vender aquele pedaço de chão, cheio de memórias. Sabendo disso, minha abordagem não podia ser apenas financeira. Liguei para ele. Ramiro, é a Marta, viúva do Adolfo. A voz dele do outro lado da linha foi calorosa, cheia de saudade. Conversamos sobre a vida, sobre os filhos, sobre a saúde. Só então eu toquei no assunto. Ramiro, sei que muita gente já tentou comprar seu terreno ao lado da loja e sei por que você nunca vendeu. Não estou ligando para oferecer dinheiro. Fiz uma pausa. Estou ligando para oferecer uma sociedade. Quero expandir a loja, transformar o sonho do Adolfo em algo muito maior. E eu queria que o nome da sua família estivesse junto, como uma homenagem à amizade de vocês. Ofereço uma porcentagem nos lucros da nova filial em troca do terreno. Eu podia sentir a emoção na respiração dele. Ele não estaria vendendo uma memória, estaria investindo nela. 3 dias depois, os documentos estavam assinados. Nenhuma placa de vende-se jamais esteve naquele terreno. Na segunda-feira, a primeira coisa que apareceu foi uma cerca de construção e uma pequena placa. Fechado para obras. A gota d'água para Ricardo foi essa. Sem conseguir falar comigo por telefone e recebendo apenas o meu silêncio pelo WhatsApp, ele decidiu vir à loja pessoalmente. Ele certamente esperava me encontrar no meu posto de batalha habitual, atrás do balcão, talvez com os olhos vermelhos, pronta para um confronto emocional, onde ele poderia usar a culpa como sua principal arma. A cena que ele encontrou, no entanto, foi outra. A loja estava em plena transformação. Prateleiras sendo reorganizadas, um cheiro de tinta fresca no ar e 2 funcionários novos, jovens, um deles atendendo um cliente no computador novo.
Ele me procurou e não me achou. Um dos rapazes apontou para a minha antiga sala. Eu estava sentada à minha mesa, que agora tinha um notebook ao lado do telefone fixo, em uma reunião com o arquiteto e o engenheiro responsável pela obra. Analisávamos a planta do novo galpão. Eu o vi parado na porta, o rosto uma máscara de confusão e choque. Pedi licença aos dois homens e caminhei até ele, secando as mãos suadas na calça social que eu tinha adotado como meu novo uniforme. Ricardo, que surpresa! Aconteceu alguma coisa? Estou numa reunião importante. Meu tom não era de raiva, mas de uma profissional ocupada sendo interrompida. Ele olhou por cima do meu ombro, viu os homens de camisa social, as plantas na mesa. Olhou para mim, da cabeça aos pés, como se me visse pela primeira vez. O cabelo preso num coque arrumado, uma blusa de seda em vez do velho avental e um clipboard na minha mão. O olhar dele, então, se desviou para a janela, para o terreno ao lado, onde dois homens fincavam no chão uma grande placa. Ele semicerrou os olhos para ler as letras garrafais que anunciavam o futuro. Em breve, as novas instalações do Centro de Distribuição Constrói Tudo. Foi como ver uma lâmpada se acender lentamente sobre a cabeça dele. A negação, a confusão, a raiva, tudo deu lugar a uma compreensão pálida e aterrorizada. Ele finalmente entendeu que a recusa do dinheiro não era um drama passageiro. Era uma realocação de capital. "Mãe", ele começou, a voz um sussurro rouco. O que é tudo isso? Que dinheiro a senhora está usando para fazer essa loucura?" O desespero na voz dele era evidente. Ele não estava preocupado com a minha loucura. Estava fazendo as contas na cabeça, ligando os pontos entre o pedido negado e o investimento maciço que se materializava diante de seus olhos. Eu o encarei, o barulho da loja e o cheiro de poeira se tornando o cenário perfeito para aquela cena. Mantive minha voz no mesmo tom, nivelada, cortante como o fio de uma serra nova. "Estou usando o meu dinheiro, Ricardo. O dinheiro que eu juntei trabalhando por 40 anos, cada centavo. Lembra daquele dinheiro? Aquele que eu guardava com tanto carinho para o seu futuro, para o seu casamento, para a sua casa?" Deixei a pergunta pairar no ar por um segundo e vi a cor sumir do rosto dele. "Como você e a Letícia já demonstraram ter o futuro de vocês muito bem planejado, com festas de 200 convidados e apartamentos com vista magnífica, eu decidi, de forma muito lógica, que era hora de investir no meu próprio futuro." Ele deu um passo para trás, como se minhas palavras o tivessem empurrado. Isso é vingança", ele acusou, a voz subindo para um tom agudo. "A senhora está torrando a minha herança por vingança." Um sorriso triste tocou meus lábios. "Vingança, meu filho, é um sentimento inútil que só consome quem o sente. Isso aqui." E eu fiz um gesto amplo, englobando a loja em reforma, os funcionários trabalhando, a placa no terreno ao lado. Não é sentimento, é concreto, é aço, é trabalho. É a construção da minha nova fundação. Algo que você, como um bom engenheiro, deveria ser capaz de entender e respeitar. Herança é aquilo que se deixa como legado, não o que se exige em vida. E o meu legado, Ricardo, está apenas começando a ser construído. Ele abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Ele olhava da placa para o meu rosto e de volta para a placa, a ficha caindo com o peso de um saco de cimento. O dinheiro não estava apenas perdido para ele, estava sendo transformado, multiplicado, em algo que ele nunca poderia reivindicar, moral ou legalmente. "Agora, se você me dá licença", eu disse, ajeitando a gola da minha blusa. "O arquiteto e o engenheiro estão esperando por mim. O tempo deles, e principalmente o meu, custa dinheiro. A gente se fala." Virei as costas e caminhei de volta para a minha sala, sem olhar para trás. Eu não o expulsei. Eu apenas o deixei para trás, um estranho no meio do canteiro de obras da minha nova vida, obsoleto como uma ferramenta enferrujada no meio de um projeto de expansão. Ele não era mais o protagonista da minha história. Era apenas um visitante, assistindo da calçada, enquanto um novo e imponente edifício começava a subir. A poeira da minha decisão assentou, mas para Ricardo e Letícia, ela se transformou num lamaçal.
Com a minha recusa final e o início visível das obras, a fonte de dinheiro fácil que eles tanto contavam secou de vez. A consequência foi imediata e brutal. O prazo para o pagamento da entrada do residencial Vista Magnífica chegou e passou. Recebi, por engano, um e-mail da corretora de imóveis destinado a eles. O texto era formal, gelado, informando que, devido ao não cumprimento do acordo financeiro, a unidade que eles haviam reservado estava sendo recolocada no mercado. Eles não tinham apenas perdido a chance de comprar o apartamento. Eles perderam o sinal que haviam dado, uma quantia que, para eles, já era significativa. A vida de luxo que planejaram começou a desmoronar antes mesmo de ser construída, e a primeira rachadura na fundação daquele casamento de aparências se tornou visível. As tentativas de reverter a situação se tornaram desesperadas e patéticas. Letícia, percebendo que a doçura e a chantagem emocional não funcionaram, mudou de tática. Ela passou a me enviar longas mensagens, repletas de artigos da internet sobre abandono afetivo de idosos, citando trechos do Estatuto do Idoso fora de contexto, numa clara e amadora tentativa de me intimidar legalmente. Chegou a insinuar que eu estava mentalmente incapaz, que minha decisão impulsiva de investir na loja era prova de senilidade e que eles, como família preocupada, poderiam ter que buscar medidas para proteger meu patrimônio de mim mesma. Eu lia aquelas ameaças veladas e sentia uma mistura de pena e desprezo. Ela não fazia ideia de que seu antenor, meu contador, era também um perito em direito tributário e que o advogado da minha empresa, Dr. Fabiano, era um dos melhores da região. Encaminhei as mensagens para ele com uma única anotação, apenas para seu conhecimento. A resposta dele foi curta e tranquilizadora. Arquivado. Deixe-os latir, Marta. Cão que ladra não morde, principalmente quando não tem dentes legais. Ricardo, por sua vez, tentou a última carta que lhe restava, a da nostalgia, a do filho arrependido. Ele apareceu na minha casa numa noite de domingo sem avisar. Não trazia a arrogância da última visita, mas um ar cansado, derrotado. Trazia um pudim de pão, o meu doce preferido, que eu mesma o ensinara a fazer na adolescência. Um gesto calculado para me lembrar da intimidade que havíamos perdido. Eu o deixei entrar, servi o café e o ouvi. Ele falou sobre como sentia minha falta, sobre como as coisas tinham saído do controle, culpando a pressão, a juventude, a influência de Letícia. Ele chorou. Um choro baixo, sofrido, de quem realmente sentia a dor da perda. Mas a perda que ele sentia não era a minha, era a do seu castelo de areia. Mãe, eu errei, ele disse, os olhos vermelhos fixos nos meus. Eu fui um idiota, um péssimo filho. Eu deixei a Letícia, eu me deixei levar. Mas me perdoa. Por favor, ainda dá tempo. Cancela essa obra, vamos pegar o dinheiro, a gente compra um apartamento menor, perto da senhora. Para a senhora ajudar a gente com o bebê, como sempre deveria ter sido. Eu o ouvi em silêncio, o coração apertado. Não por ele, mas pela memória do menino que ele um dia foi. Aquele menino tinha morrido e o homem na minha frente era um estranho. Quando ele terminou, eu peguei a xícara de café, senti o calor nas minhas mãos e disse, com a voz suave, mas firme: Ricardo, perdão não é um botão que desfaz as coisas. Suas escolhas tiveram consequências. E a minha obra não é um capricho que pode ser cancelado. É um contrato assinado, são empregos gerados, é o futuro do legado do seu pai, um legado que você nunca se interessou em conhecer. Eu te perdoo por ter me magoado. Mas o meu dinheiro, esse não tem perdão. Ele está trabalhando. E eu sugiro que você comece a fazer o mesmo. A esperança nos olhos dele se apagou, substituída pela dura realidade. Ele entendeu que não havia mais caminho de volta. O pudim de pão continuou intocado na mesa quando ele foi embora. A verdadeira revelação do meu novo poder, no entanto, não aconteceu em nenhuma dessas conversas privadas. Aconteceu publicamente. 3 meses após o início das obras, a nova fachada da loja estava pronta, e o esqueleto do galpão de distribuição já se erguia imponente no terreno ao lado. Para marcar a nova fase, organizei um evento. Não uma festa, mas um lançamento de negócios.
Convidei fornecedores, arquitetos, engenheiros, grandes construtoras e a imprensa local. O evento foi no próprio canteiro de obras, com capacetes personalizados com o novo logo da Constrói Tudo. Um buffet servido em meio a pilhas organizadas de material de construção e a planta do projeto final exposta num grande painel. Eu subi num pequeno palco improvisado. Não a Marta de avental, mas a Dona Marta, a empresária, com um vestido azul marinho bem cortado e um microfone na mão. Falei sobre a história da loja, sobre a memória do meu marido, sobre os desafios de ser mulher num ramo predominantemente masculino. E então apresentei o futuro. Falei sobre logística, sobre vendas online, sobre a criação de um centro de treinamento para pedreiros e mestres de obra. Anunciei a parceria com o seu Ramiro, que estava na primeira fila, sorrindo com os olhos marejados. Anunciei a geração de 20 novos empregos diretos. Quando terminei de falar, o aplauso foi longo e genuíno. O prefeito da cidade, que tinha feito questão de comparecer, subiu ao palco para me parabenizar, falando sobre a importância de empresários locais que acreditam e reinvestem na própria comunidade. Ricardo e Letícia não foram convidados, mas eles viram tudo. Viram porque o evento foi a matéria de capa do caderno de economia do Jornal da Cidade no dia seguinte. A manchete era: Tradição e inovação. Constrói tudo, anuncia expansão milionária e se consolida como polo do setor na região. E lá estava eu, na foto principal, apertando a mão do prefeito, com o canteiro de obras ao fundo. Viram porque o blog de arquitetura mais badalado da cidade postou uma galeria de fotos do evento, elogiando a visão estratégica do projeto. Viram principalmente porque os amigos deles viram. As redes sociais se encheram de compartilhamentos. Pessoas do círculo social deles, aquelas mesmas que estiveram no casamento luxuoso, comentavam: "Nossa, Ricardo, que máximo! Sua mãe é uma visionária, que orgulho!" A reação deles, como me contou depois uma prima que ainda mantinha contato, foi de choque e incredulidade. Letícia, ao ver as fotos, teria dito, com o veneno escorrendo na voz: "Essa velha está louca, torrando o dinheiro que deveria ser nosso só para se aparecer. Isso é ridículo, uma festa no meio da sujeira." A raiva dela era a raiva da impotência, de ver o caixa eletrônico não apenas negando o saque, mas se transformando numa instituição financeira poderosa e independente. Para Ricardo, o golpe foi mais profundo. Ele não viu apenas o dinheiro, ele viu o prestígio. Viu o respeito que as pessoas importantes da cidade demonstravam pela mãe que ele havia escondido. Viu o sobrenome da família dele, o legado do avô, sendo celebrado como uma força econômica, enquanto ele se preocupava em como pagar o aluguel de um apartamento que agora parecia pequeno e insignificante. A imagem da mãe simples e ultrapassada foi pulverizada e substituída pela de uma mulher de poder, uma matriarca no verdadeiro sentido da palavra, que não precisava do sobrenome de um marido ou da aprovação de um filho para ser alguém. Aquele reconhecimento público foi um espelho que mostrou a ele o seu próprio fracasso, não apenas como filho, mas como homem. A nova dinâmica de poder foi selada uma semana depois. Eu estava no canteiro de obras, de capacete e botas, discutindo com o mestre de obras a profundidade de uma viga quando eles apareceram. Os dois, pela primeira vez, vieram juntos, como um casal derrotado. Pararam do lado de fora da cerca de segurança, parecendo pequenos e deslocados diante da magnitude da construção. Eu caminhei até eles, a poeira grudando na minha bota. Não os convidei para entrar. Ficamos ali, separados pela tela de metal, um símbolo perfeito da nossa nova relação. "O que vocês querem?" perguntei, a voz calma, sem emoção. Foi Letícia quem falou, a voz surpreendentemente contida, sem o tom de antes. Nós vimos o jornal. Parabéns. É impressionante." O elogio saiu forçado, um último esforço para tentar abrir uma porta. "Obrigada, é apenas trabalho duro", respondi. Ricardo, então, deu um passo à frente, os olhos fixos na estrutura de concreto que se erguia atrás de mim. "Mãe, eu queria entender. Por quê? Por que tudo isso? Não era mais fácil só nos ajudar?" Eu o encarei por um longo momento.
A pergunta dele era tão honesta, tão genuinamente ignorante da realidade, que a minha resposta precisava ser definitiva. Ricardo, comecei, a voz baixa, mas cada palavra pesando 1 tonelada. Vocês me ensinaram uma lição de negócios muito valiosa. Vocês me mostraram que investir em ativos emocionais de alto risco e baixo retorno é uma péssima estratégia. Vocês me fizeram perceber que meu maior capital, minha experiência e meu dinheiro estava sendo mal aplicado. Olhei para Letícia. Você se preocupava que eu trabalhasse demais nessa idade. Pois saiba que esse trabalho me dá um propósito que nenhuma tarde de fofoca no clube ou compras no shopping jamais daria. Voltei meu olhar para Ricardo. E você, meu filho, me chamou de vingativa. Mas o que eu fiz não foi destruir nada, foi construir. Vocês queriam uma entrada para um apartamento. Eu preferi construir a base para um futuro. O meu futuro. E o futuro de 20 famílias que agora têm um emprego. A diferença entre a minha visão e a de vocês é uma questão de escala. Eles ficaram em silêncio, finalmente sem argumentos, sem táticas, sem nada. A verdade, nua e crua, estava ali, entre nós, mais sólida que o concreto que estava sendo derramado a poucos metros de distância. Agora, se me dão licença, eu disse, ajeitando meu capacete. Eu tenho uma viga para aprovar. O tempo, como vocês devem estar começando a aprender, é o recurso mais precioso que temos. Virei as costas e me afastei, o barulho da betoneira e das marteladas abafando o som do silêncio derrotado deles. Eu não olhei para trás para vê-los ir embora. Eu olhei para cima, para o esqueleto do meu império, para o céu azul, e pela primeira vez a vista era, de fato, magnífica. E era toda minha. A inauguração do novo centro de distribuição Constrói Tudo foi marcada para um sábado de sol. O cheiro não era mais de poeira e obra, mas de futuro. O galpão imenso, com suas prateleiras que iam até o teto, organizadas com uma precisão que dava gosto de ver, estava lotado. Não com 200 convidados para um casamento de mentira, mas com 500 pessoas que de alguma forma faziam parte daquela construção real. Funcionários e suas famílias, fornecedores que se tornaram parceiros, clientes que viraram amigos e toda a liderança empresarial e política da cidade. Eu não estava mais escondida nos fundos da loja. Meu escritório agora era uma sala de vidro no mezanino, de onde eu via todo o movimento, todo o império que se erguia sobre a fundação da minha dor. Naquele dia, eu desci as escadas de metal, sentindo cada degrau firme sob os meus sapatos novos, e caminhei entre as pessoas, não mais como a mãezinha do Ricardo, mas como a dona Marta, a fundadora. As pessoas me parabenizavam, apertavam minha mão com respeito e em nenhum momento alguém perguntou do meu filho. O meu mundo, finalmente, era sobre mim. Enquanto isso, a quilômetros dali, a vida de Ricardo e Letícia havia encontrado seu novo e modesto nível. O apartamento dos sonhos se transformou num aluguel de 2 quartos, num bairro simples, pago com dificuldade pelo salário de engenheiro dele. A gravidez de Letícia avançava, e com ela, o peso da realidade. Sem o meu dinheiro, não havia enxoval de grife, quarto de bebê planejado ou babá em tempo integral. A vida dele se resumia a contas, boletos e ao silêncio constrangedor que se instalava sempre que o assunto dinheiro vinha à tona. Naquele sábado, eles viram as notícias da minha inauguração. A foto principal no portal da cidade era a minha, cortando uma fita inaugural ao lado do prefeito e do seu Ramiro, com um sorriso que eles não viam no meu rosto há anos. Ricardo olhou para a tela do celular por um longo tempo. Letícia, sentada no sofá com os pés inchados, observava-o. Ela conseguiu, ele disse, a voz baixa, sem raiva, apenas com o peso de uma constatação final. Ela construiu tudo aquilo com o dinheiro. O nosso dinheiro. Letícia suspirou, a mão repousando sobre a barriga. Não era nosso dinheiro, Ricardo. Era dela. A gente só achava que era nosso. A gente achava que ela era uma obrigação, um caixa eletrônico. Mas ela é uma força da natureza. A gente quis dar um golpe na pessoa errada. Foi a primeira vez que ela admitiu a verdade em voz alta. A arrogância tinha sido corroída pela necessidade, e a lição, embora amarga, começava a ser aprendida.
Eles não me odiavam mais. Eles tinham medo de mim. E talvez, no fundo, uma pontinha de um respeito torto e tardio. Eles aprenderam que o valor de uma pessoa não está no que ela pode te dar, mas no que ela é capaz de construir quando para de dar. O impacto da minha decisão se espalhou como ondas. A primeira onda foi na vida das 20 famílias, que agora tinham um emprego com carteira assinada. Conversei com a esposa de um dos novos motoristas, uma moça jovem que me abraçou com os olhos cheios de lágrimas durante a festa. Dona Marta, a senhora não sabe o que esse emprego significou. Meu marido estava há 1 ano fazendo bicos. Pela primeira vez, a gente pôde fazer a compra do mês sem ter que escolher entre a carne e o iogurte das crianças. A segunda onda foi na comunidade. O Centro de Treinamento Constrói Tudo, que eu fiz questão de construir no anexo do galpão, oferecia cursos gratuitos de qualificação para jovens aprendizes e profissionais da construção civil. Em parceria com o Senai, transformamos um espaço ocioso num celeiro de oportunidades. Ver aqueles rapazes, muitos deles sem perspectiva, aprendendo um ofício, manuseando ferramentas com orgulho, era um lucro que nenhum balanço financeiro poderia medir. O seu Ramiro, meu sócio, se tornou o patrono do projeto. Marta, ele me disse no dia da inauguração, o Adolfo estaria explodindo de orgulho. Você não só honrou a memória dele, você a multiplicou. O nome da nossa empresa virou sinônimo não apenas de material de construção, mas de construção de futuros. Naquela noite, depois que o último convidado foi embora e o silêncio finalmente tomou conta do galpão iluminado, eu subi para o meu escritório. Sentei-me na minha cadeira, a cidade piscando lá fora, e me permiti, pela primeira vez, olhar para trás sem dor. Pensei na Marta que chorou por dias, que se sentiu invisível, traída. Pensei na humilhação de descobrir um casamento pelo Facebook. Aquela mulher parecia pertencer a outra vida. A dor tinha sido a escavação, a parte mais suja e difícil da obra, necessária para encontrar o solo firme onde eu poderia construir minha nova fundação. Eu não era mais forte apesar do que tinha acontecido. Eu era forte por causa do que aconteceu. A vida às vezes parece uma parede cheia de rachaduras. A gente fica triste, acha que a estrutura está comprometida. Mas com o tempo, a gente aprende que não precisa demolir a parede. A gente aprende a passar uma massa corrida de dignidade, a lixar as imperfeições com paciência e, por fim, a pintar por cima com uma cor nova, mais vibrante. As rachaduras não somem. Elas continuam lá, por baixo da tinta, nos lembrando da história daquela parede, da força que ela tem por ainda estar de pé. Minha vida era essa parede, e eu finalmente tinha encontrado a minha cor. Minha jornada de transformação se completou 1 mês depois. Meu neto nasceu. Recebi a notícia por uma mensagem curta de Ricardo. Nasceu. É um menino, se chama Arthur. Não havia pedido, não havia cobrança. Apenas a comunicação de um fato. Naquela tarde, depois de fechar a loja, eu fui ao hospital. Sozinha. Entrei no quarto e os vi. Letícia estava cansada, mas havia uma suavidade no seu rosto que eu nunca tinha visto. Ricardo segurava o bebê com um misto de encanto e terror, como todos os pais de primeira viagem. Eles me olharam surpresos, sem saber o que esperar. Eu me aproximei em silêncio e olhei para o meu neto. Um pacotinho de gente, enrugado e perfeito. Senti uma onda de amor, pura e simples, por aquela nova vida que não tinha culpa de nada. Mas o amor não apagava a sabedoria. Olhei para Ricardo. Ele é lindo, meu filho. Parabéns. Minha voz era genuína, mas calma. Eu não ofereci ajuda, não prometi mundos e fundos. Apenas reconheci o momento. Fiquei por 20 minutos e, ao me despedir, entreguei um envelope para Ricardo. Isso é para o Arthur, eu disse. Dentro do envelope não havia um cheque de R$150 mil. Havia a apólice de um plano de saúde infantil, o melhor da cidade, pago por 1 ano. E um vale-presente de uma boa loja de departamento, no valor de R$500. Era um presente de avó, generoso, mas apropriado. Não era a solução para os problemas financeiros deles, mas um gesto de carinho pelo meu neto. Era a minha nova forma de amar, com afeto, mas também com limites claros. Ricardo abriu o envelope ali mesmo. Eu vi os ombros dele caírem, não de decepção, mas de compreensão.
Ele finalmente entendeu. Ele olhou para mim, os olhos úmidos, e disse a única coisa que realmente importava. Obrigado, mãe. Por tudo. O tudo não era sobre o plano de saúde. Era sobre a lição. Na semana seguinte, ele me procurou no meu escritório. Veio de cabeça baixa com um currículo na mão. Mãe, eu sei que não tenho o direito, mas eu preciso de um emprego. A construtora onde eu estava fez cortes. Eu sei que sou engenheiro, mas eu começo de baixo. Como estoquista, o que for. Eu só preciso trabalhar. Olhei para o meu filho, para o diploma que paguei com tanto suor e para a humildade que a vida dura finalmente lhe ensinara. Eu não posso te dar um emprego aqui, Ricardo, respondi. Ele murchou, esperando o golpe final. Seria ruim para você e para a empresa. Mas, continuei, pegando o telefone. O Dr. Arruda, um dos meus maiores clientes, está começando uma obra gigantesca. Ele precisa de um bom engenheiro de campo. Vou ligar para ele e dizer que tenho uma ótima indicação. O resto é com você. A entrevista é amanhã, às 8. Não se atrase. Ele ficou me olhando, sem palavras, a esperança e a gratidão brigando no seu rosto. Ele não estava recebendo um favor, estava recebendo uma porta aberta, uma chance de construir com as próprias mãos o seu valor. Ele conseguiu o emprego, e eu o vi, aos poucos, recomeçar. Não de cima, mas do alicerce. Hoje, eu olho para a minha vida e vejo uma obra concluída, mas com muitos espaços para novas construções. Meu neto vem me visitar todos os sábados. Ricardo e Letícia aprenderam a viver com o que ganham. E eu aprendi que a maior traição que podemos sofrer não vem dos outros, mas de nós mesmas, quando aceitamos ser menores do que realmente somos. Eles não me diminuíram. Eles apenas me mostraram o tamanho da força que eu mantive guardada por tempo demais. Descobri que a verdadeira independência não é ter dinheiro para comprar o que se quer, mas ter a coragem de construir o que se é. E eu, Marta, aos 68 anos, finalmente me tornei a arquiteta e a engenheira da minha própria e magnífica vista.